Hoje, principalmente os povos indígenas, a gente está vulnerável, mas a gente foi colocado nessa situação e a gente sempre buscou, né, pela aplicabilidade dos direitos conquistados pelos parentes indígenas, em decorrência mesmo das situações de falta de água, a ausência da demarcação dos territórios indígenas, outras violências, né, dentro das comunidades. Aure, aure bo sure ajala. Meu nome é Indianara, eu sou do povo Guarani Kaiowá, do estado do Mato Grosso do Sul. Sou enfermeira, atualmente eu sou mestranda na Faculdade de Medicina da USP. Desde muito cedo, desde meus 12 anos, eu participo de uma organização de jovens indígenas, a qual eu me empoderei de alguns meios. Eu tenho 2 especialidades, uma em obstetrícia multiprofissional e também sou especialista em saúde indígena, né? A saúde indígena, recentemente, ela passa a ser uma especialidade que necessita, né? Hoje eu vivo num território de 3.500 hectares, com aproximadamente 18 mil indígenas, então é quase que um bairro urbano, que é muito próximo da cidade, né, que, enfim, não tem espaço, a gente fala, né, para o exercício mesmo dessa questão do tecoporã, dos parentes, né, ter ali a sua roça, ter ali as suas coisas, a gente não tem rio, tem uma falta de água dentro das comunidades. E na época da pandemia a gente estava numa fragilidade muito grande, né? De falta de gasolina para as equipes, falta de transporte, falta de equipamentos para as equipes. Então a gente começa, né, a denunciar isso na mídia. E isso foi mal visto pelas gestões naquela época, né? Eles falavam que a gente estava falando mal do órgão que a gente trabalhava, mas não era isso, né? A gente mora dentro da aldeia, então não tem como você falar que tem água todo tempo se não tem água. Não tem como você falar que tá tendo atendimento se não tá tendo, porque às vezes não tem equipamento de proteção individual para as equipes de saúde. Então, a gente começa a denunciar isso e não somente eu, mas como outros profissionais foram, então, perseguidos, né, e desligados nesse período da pandemia em decorrência dessa situação. Hoje você tem uma saúde biomédica que é implantada dentro das comunidades que às vezes não tem adesão, né, por conta mesmo dessa falta de diálogo com a questão da especificidade indígena. Hoje nós temos 300 povos indígenas, mais de 274 línguas faladas. Então nós temos aí várias realidades que geralmente, né, a medicina indígena, tudo que é pensado nisso sempre visto como nota de rodapé, algo que complementa, mas nunca vem para esse diálogo intercultural que a gente tem buscado isso na academia, enfim, principalmente em relação aos povos indígenas, que a gente vive um apagamento aí, né, das temáticas indígenas. Então a gente espera que haja uma mudança.